Muito bem, estamos iniciando então a nossa quarta aula deste curso de Introdução à Filosofia. Você é muito bem-vindo, que nos acompanha ao vivo pelo canal Defensor Fidei. Na aula de hoje, portanto, nós iremos dar um passo a mais em nossos estudos dos filósofos pré-socráticos e iremos contemplar o pensamento de Pitágoras. Não poderíamos deixar de citar, dois são ainda os filósofos pré-socráticos importantes, Pitágoras e os pitagóricos, e também Parmênides. Estes filósofos, então, dão sequência ao pensamento dos primeiros, seguindo por um caminho distinto. Estudaremos, então, primeiro Pitágoras e a escola pitagórica. Vamos partir, então, de uma breve biografia de Pitágoras e sua escola de filosofia. Vamos então ler um fragmento da introdução que está na coleção dos Pensadores, esta página que contém então dados biográficos de Pitágoras. Enviamos a vocês esse texto pelo WhatsApp e também está no nosso Drive para quem desejar fazer o download e acompanhar a leitura conosco. Pois bem, este é então o quinto filósofo pré-socrático que estudaremos, Pitágoras de Samos. Pitágoras, então, nasceu por volta do ano 580-578 a.C. e morreu provavelmente ao entorno do ano 497-496 antes de Cristo. Nasce então no século VI a.C., morre no século V a.C. De novo, essas datas são datas prováveis, mas nós não temos como afirmar categoricamente que nasceu e morreu em tais datas. Sabemos então que o seu pensamento floresceu na primeira metade do século V a.C. Pitágoras nasceu na cidade de Samos. Por isso ele é então conhecido como Pitágoras de Samos. Mesma cidade então onde vai nascer depois Epicuro. Se voltarmos de novo a este mapa que enviamos a vocês semanas atrás, veremos então que Samos é uma cidade que está ali a oeste de Mileto, pertence à Ásia, ao Oriente Médio, o que hoje nós chamamos de Oriente Médio. Nós temos aqui então a região da Jônia. Samos está a oeste de Mileto, a leste de Atenas, do outro lado do mar. Samos então é a cidade onde Pitágoras nasceu, porém ele não viveu a maior parte de sua vida em Samos e nem fundou a sua escola aqui nesta cidade. Pitágoras viaja para a cidade de Crotona e lá funda a sua escola. A cidade de Crotona está bem ao sul do que hoje é a Itália, bem no tamanco da bota, que é a Itália, a sudeste de Eleia, que está indicada então neste mapa. Eleia nós encontramos aqui, Crotona, porém, não está aqui neste mapa. Eleia está ali então ao sul da Itália. Eleia foi a cidade onde nasceram e viveram Zenão, Parmênides, Xenófanes, região também da Magna Grécia. Estas regiões, estas cidades eram colônias gregas nestes séculos, o século VI, o século V a.C. Crotona está a sudeste de Eleia, é uma cidade litorânea, então está ali mais ao sul ainda da Itália, do que hoje é a Itália, a sudeste de Eleia. Pois bem, é em Crotona então que Pitágoras funda a sua escola filosófica e vive a maior parte de sua vida. O texto, contendo dados biográficos, nos afirma o seguinte: é pouco o que conhecemos sobre a vida de Pitágoras. Esta figura foi envolvida desde muito cedo pelo lendário, de modo que é difícil separar
nela o histórico do fantástico. Pitágoras não escreveu absolutamente nada. Nós temos visto que alguns filósofos pré-socráticos escreveram livros que se perderam ao longo da história, mas chegaram até nós certos fragmentos. Assim, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito de Éfeso escreveram pelo menos um livro, cada um, sobre a natureza. A obra se perdeu, mas fragmentos dela chegaram até nós. Pitágoras, em contrapartida, não escreveu absolutamente nada. Por conta dos registros dos seus discípulos, dos seus alunos e de outros filósofos, outros autores da antiguidade, pelo testemunho desses autores, nós sabemos que Pitágoras transmitia o seu conhecimento oralmente. Então nós temos uma tradição oral na escola pitagórica. Pitágoras, então, provavelmente não escreveu absolutamente nada, não chegou até nós nenhum dos fragmentos de Pitágoras. O que chegou até nós são textos de discípulos, textos de alunos de Pitágoras, portanto membros da escola pitagórica, e o testemunho então dos autores da antiguidade. E chegou até nós muitos testemunhos destes autores da antiguidade. Inclusive os relatos se contradizem. Justamente por isso é muito difícil reconstituir não somente a biografia de Pitágoras, mas também o seu pensamento original. É muito difícil tal tarefa. E por isso também o autor dos dados biográficos aqui na coleção dos Pensadores afirma que Pitágoras foi envolvido por um certo caráter lendário. Algumas das histórias acerca de Pitágoras se tornaram lendas. São dados que nos relatam certas histórias que provavelmente não aconteceram, né? Então sabemos pouco, tanto da biografia quanto também do pensamento próprio original de Pitágoras. Nasceu em Samos, disso nós temos uma certeza razoável, né? Nasceu em Samos, rival comercial de Mileto. Então a cidade de Samos era uma cidade rival de Mileto no que diz respeito ao comércio. Pelo ano de 540 deixou sua pátria, estabeleceu-se na Magna Grécia, no sul da Itália. Em Crotona, fundou uma espécie de associação de caráter mais religioso que filosófico, cujas doutrinas eram mantidas em segredo. Então a escola pitagórica é a primeira escola da antiguidade, a primeira escola de filosofia da antiguidade que vai se estruturar de uma maneira mais eficaz do que as demais. É possível que Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes tenham reunido discípulos ao entorno de si e fundado uma espécie de escola, pela qual transmitiram então o seu pensamento, mas não tão organizada quanto a escola filosófica de Pitágoras, que, como bem diz o autor dos dados biográficos, tem um caráter mais religioso do que filosófico. De fato, a filosofia pitagórica é uma filosofia profundamente religiosa, de busca pelo transcendente, de busca por Deus, de busca de uma purificação da alma, da catarse, a fim de que possamos então alcançar a união com Deus, né? Com o transcendente. Então, em Crotona, no sul da Itália, a sudeste de Eleia, toda essa região do sul da Itália eram colônias gregas. Em Crotona fundou uma espécie de associação, de escola, de caráter mais religioso do que filosófico, propriamente dito. Alguns autores a chamam de escola filosófica de Pitágoras, ou escola pitagórica. Outros a chamam de escola da religião pitagórica. Enfim, como quer que seja, nesta escola pitagórica, suas doutrinas eram mantidas em segredo. Então, para ser um iniciante na escola de Pitágoras, eram necessárias várias fases de preparação e de propedêutica, até que se chegasse então a ser admitido na escola. E uma vez admitido nessa escola, também existiam várias fases
de estudos pelas quais o discípulo deveria passar, até a última delas, a contemplação. Pois bem, alguns autores afirmam que os discípulos, os alunos que queriam ingressar na escola pitagórica, faziam uma espécie de acompanhamento com Pitágoras e os seus outros discípulos, que pertenciam já à escola, durante um certo tempo. Existiam alguns encontros para selecionar aqueles alunos que seriam admitidos. Uma vez admitidos, os alunos na escola pitagórica, alguns autores dizem que se vivia em absoluto silêncio, em torno de 3 a 5 anos. Absoluto silêncio. O aluno não poderia falar absolutamente nada. Ele deveria ouvir, ser instruído pelos seus mestres e guardar o silêncio. Não é? Um silêncio absoluto. Posto isto, depois desta fase, o sujeito aprenderia então a geometria, a música, a matemática, para depois entrar nas doutrinas de ética e por fim chegar à sabedoria, à contemplação da verdade e do transcendente. Como quer que seja, os autores também se divergem nestas descrições das etapas de admissão na escola pitagórica. Em Crotona, então, fundou uma espécie de associação, de escola. Os seus adeptos logo criaram novos centros. Tarento, Metaponto, Sibaris, Régio e Siracusa. Ou seja, a escola pitagórica se expandiu. Os discípulos diretos de Pitágoras saíram e fundaram outras escolas em outras regiões, em outras cidades, né? Participantes ativos da política provocaram a revolta dos crotenses. Pitágoras então abandonou Crotona, refugiando-se em Metaponto, onde morreu entre 497 ou 496 a.C. Pitágoras não deixou nenhum documento escrito. Seus ensinamentos, transmitidos oralmente, eram rigorosamente guardados em segredo pelos primeiros discípulos, que também nada escreveram. Daí a grande dificuldade em reconstituir o pensamento do pitagorismo primitivo, e ainda mais do próprio Pitágoras. Por isso que comumente nós não chamamos esta filosofia de pitagórica, mas a filosofia dos pitagóricos, né? Porque é a filosofia da sua escola, uma vez que é muito difícil reconstituir o pensamento de Pitágoras propriamente dito. Então, a grande dificuldade de reconstituir o pensamento do pitagorismo primitivo e ainda mais do próprio Pitágoras, distinguindo-o de seus discípulos. No entanto, o pitagorismo exerceu profunda influência na filosofia grega. De fato, Pitágoras vai influenciar e muito a filosofia na Grécia e outros autores. Muito bem, uma vez que colocamos então alguns dados biográficos, vamos então comentar o resumo da filosofia pitagórica. É o texto agora do Giovanni Reale que vamos ler, esse texto que enviamos também a vocês pelo WhatsApp, os pitagóricos e o número como princípio. Já vimos até agora que Tales de Mileto diz que a causa de todas as coisas é a água. Não é? Anaximandro, o apeiron. Anaxímenes, o ar. Heráclito de Éfeso, o devir. Cada um, então, destes filósofos apresentaram uma causa, um princípio para todas as coisas. Veremos que o princípio e a causa para Pitágoras serão os números. Mas vamos entender o que ele quer significar com isso. Diz então o nosso resumo de aula o seguinte: os pitagóricos herdam dos predecessores a problemática do princípio, mas se colocam sobre um plano novo e mais elevado. Então a filosofia da escola pitagórica seguirá o mesmo problema, tentará dar uma resposta ao mesmo problema
já elaborado pelos predecessores. Qual é a causa e o princípio de todas as coisas? O princípio da realidade é, para os pitagóricos, não um elemento físico, mas o número. Então nós estamos percebendo que, pouco a pouco, paulatinamente, dentro da história da filosofia antiga e mesmo dentro da história da filosofia pré-socrática, nós começamos a perceber que, pouco a pouco, a filosofia vai se desvinculando da physis, da natureza, vai se desvinculando da materialidade. Até a aula passada, os 4 filósofos que estudamos deram como resposta a essa pergunta, qual é a causa de todas as coisas? Elementos da natureza. A água, o apeiron, o ar e o devir. Não é? O devir, o vir a ser de Heráclito de Éfeso, já é uma causa um pouco desprendida da materialidade, da matéria. Não é? Mas é o vir a ser, é a mutabilidade das coisas materiais, a causa de tudo existir. Não é? Tudo flui para Heráclito. Então, até aqui, esses 4 filósofos não se desprenderam da matéria. Os pitagóricos começam a fazer. Por isso, Giovanni Reale faz questão de afirmar, logo no início do seu resumo, que o princípio da realidade é, para os pitagóricos, não um elemento físico, mas o número. Nem por isso deixam de ser filósofos da physis, mas os pitagóricos vão dizer que toda a natureza, tudo aquilo que existe, todo mundo real tem sua causa e sua origem não em um elemento material, mas em um elemento como o número, não é? Que é um elemento que transcende a matéria, não é? Tocando ainda na matéria, como veremos daqui a pouco. Depois de Pitágoras, vamos analisar o pensamento de Parmênides, que então vai entrar na filosofia do ser. O ser é a causa de todas as coisas e começará a fazer metafísica. Sairá da física, da physis, propriamente dizendo, Parmênides, e entrará na metafísica. Pois bem, então Giovanni Reale nos explica que a causa e o princípio de todas as coisas para os pitagóricos é o número, que não é um elemento físico, né? Mas que rege todas as coisas. Explicam sua tese em base ao fato de que todos os fenômenos mais significativos, em particular as harmonias musicais, os fenômenos astronômicos, climáticos e biológicos, acontecem segundo regularidade mensurável e exprimível com números. O número, portanto, é causa de cada coisa e determina sua essência e a recíproca relação com as outras. Então, os pitagóricos o que perceberam? Perceberam que a harmonia musical, a música, pode ser expressa por meio dos números. A harmonia musical é um fenômeno que pode ser descrito pelos números. Mas não só isso, a regularidade mensurável dos astros, a astronomia, também pode ser expressa por números. E Pitágoras, bem como seus discípulos, começam a perceber que existe uma ordem em todo o cosmos, né? E que o dia e a noite duram tanto tempo, e que dura tanto tempo as fases da Lua e as fases dos outros astros. Né? Começaram a perceber que a regularidade e a frequência, como alguns fenômenos acontecem, podem ser calculados com números. O número, portanto, é apontado pelos pitagóricos como sendo a causa que determina a existência e o funcionamento de todas as coisas na natureza. Para exatidão, segundo os pitagóricos, não são os números enquanto tais o fundamento último da realidade,
mas os elementos do número, ou seja, o limite, princípio determinado e determinante, e o ilimitado, princípio indeterminado. Cada número é síntese destes dois elementos. Nos números pares prevalece o ilimitado e nos ímpares o limite. Então, para os pitagóricos, os números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, em diante. Para os pitagóricos, os números pares significam o ilimitado. Em contrapartida, os números ímpares representam o limite, porque sempre sobra uma unidade. No 3, nós temos um par e sobra 1. A mesma coisa no 5, nós temos 2 pares e sobra 1. Então, os números ímpares são limitados, determinados, definidos. E Pitágoras vai dizer que da determinação e da indeterminação, do limite e do ilimitado, desta harmonia dos contrários, surgem então todas as coisas. Né? Explicaremos isso melhor na sequência. Se tudo é número, tudo é ordem, e o universo inteiro parece como um cosmos, termo que significa justamente ordem, que deriva dos números e, enquanto tal, é perfeitamente cognoscível também nas suas partes. Então, para Pitágoras e os pitagóricos, os números estabelecem uma ordem na natureza, chamada então de cosmos. Não é? O cosmos é esta ordem que existe em todas as coisas, que existe na natureza, e se existe uma ordem, se existe por detrás uma lógica numérica, uma lógica matemática que rege todas as coisas, essa lógica pode ser inteligível, podemos conhecê-la, né? É cognoscível. E conhecer tal ordem matemática que rege o cosmos, que rege o universo, é alcançar a sabedoria e transcender-se na descoberta e na união com o divino. Né? Para a escola pitagórica. Os pitagóricos derivam do orfismo tanto o conceito de metempsicose quanto o conceito de vida como expiação, purificação, para poderem retornar junto aos deuses. Mas atribuíram a virtude catártica não a ritos e práticas, como queriam os órficos, mas ao conhecimento e à ciência, isto é, à vida contemplativa em supremo grau, chamada vida pitagórica, a qual eleva o homem e o leva à contemplação da verdade. Então isso é importante, né? A escola pitagórica derivou vários conceitos do orfismo. Então, como vimos nas primeiras aulas, o orfismo era uma religião dos segredos. Né? Pitágoras e os pitagóricos derivam do orfismo o conceito então de metempsicose. O que é isso, metempsicose? Trocando em miúdos, é a reencarnação. Né? Para os pitagóricos, bem como para a religião órfica, as almas estão aprisionadas aos corpos, unidas aos corpos devem purificar-se. Quando morrem, a alma separa-se do corpo e se ainda não se purificou o suficiente para viver com os deuses, a alma retorna para animar um outro corpo, a metempsicose. Para eles também, como para o orfismo, a vida terrena é uma espécie de expiação, purificação das culpas passadas, para poderem retornar então junto aos deuses. Porém, enquanto a religião órfica atribui a ritos e práticas a virtude catártica, né? Catarse significa exatamente isso, uma espécie de purificação interior. Para os pitagóricos, não são pelos ritos e pelas práticas religiosas que a alma se purifica, mas para os pitagóricos a alma se purifica pelo conhecimento, pela aquisição da ciência,
e da sabedoria, pela vida contemplativa, pela busca da verdade. Esse seria, então, uma espécie de caminho ascético proposto pela escola pitagórica, a fim de alcançar, então, a purificação e a contemplação da verdade, a fim de alcançar o divino. Portanto, é verdade que a escola pitagórica tem muitos traços religiosos, né, nesse sentido. Muito bem. Posto isto, então, uma vez que falamos sobre alguns dados biográficos prováveis, uma vez que resumimos o pensamento de Pitágoras com Giovanni Reale, nós agora nos colocaremos diante do texto do padre Iñaki Garza, que então no capítulo 2 do seu livro, né, História da Filosofia Antigua, no capítulo 2, o padre Garza nos ensina então acerca dos pitagóricos. Pois bem, vale a pena lembrar, a título de curiosidade, quem não se lembra, não é, de ter aprendido na escola o famoso Teorema de Pitágoras, não é? Pitágoras e a escola pitagórica davam muita importância aos números, à matemática, a tal ponto de que construíram diversos sistemas, e o mais famoso é então o sistema matemático do Teorema de Pitágoras para calcular a hipotenusa, o comprimento dos lados do triângulo retângulo, né? Então, quem não se lembra da famosa fórmula, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A hipotenusa é então a face, o lado mais comprido do triângulo retângulo, enquanto os dois catetos são aqueles lados do triângulo que formam um ângulo de 90 graus. Foi Pitágoras e a escola pitagórica, então, quem compôs este teorema presente até os dias de hoje, e são muito úteis, sobretudo para calcularmos distâncias, por exemplo. Davam então muita importância ao conjunto numérico, à matemática e às operações matemáticas, à própria geometria e astronomia. Todas essas coisas eram estudadas pela escola pitagórica. Muito bem. O padre Garza começa nos falando sobre Pitágoras e a sua escola. Então veremos aqui mais alguns dados biográficos interessantes que ainda não foram ditos pelos outros autores. Com o pitagorismo, a filosofia traslada o seu centro geográfico das colônias gregas do sul da Itália para a Magna Grécia. Então a filosofia sai da Jônia, vai para a Península Itálica, não somente para a cidade de Crotona, mas para as outras regiões da Magna Grécia, aqui no que hoje é a Itália, o sul da Itália. Mas a mudança não é só territorial, mas afeta sobretudo as características que até então a filosofia havia apresentado. Quando Aristóteles se refere aos pitagóricos, além de como itálicos, os designa em contraposição aos anteriores, como aqueles filósofos que recorrem a princípios e elementos mais distantes que os dos físicos. Então Aristóteles chama de filósofos físicos os filósofos da physis, os filósofos que investigam a natureza e vão estabelecer um elemento material como princípio e causa de toda a natureza. E é o próprio Aristóteles quem nos diz, e nos diz na metafísica, que os pitagóricos se distanciam destes filósofos físicos que encontravam em algum dos elementos, em alguma das coisas materiais, a causa de tudo. Para os pitagóricos não será assim. Então, quando Aristóteles se refere aos pitagóricos, além de sendo itálicos, os designa em contraposição aos anteriores, aqueles filósofos que recorrem a princípios e elementos mais distantes
que o dos físicos. E isto porque não os tomaram das coisas sensíveis. Então, para os pitagóricos, a causa e o princípio de todas as coisas não está no mundo material e sensível. Está no mundo intelectivo, que consegue então inteligir e conhecer as operações numéricas e a matemática. A causa e o princípio de todas as coisas está, portanto, nos números e nas suas relações. Quer dizer, buscaram o primeiro princípio de todas as coisas em um âmbito distinto dos filósofos jônicos, nas matemáticas. E Aristóteles coloca no plural, nas matemáticas. Embora sua preocupação especulativa siga coincidindo em parte com a de seus predecessores. Então, o que é que coincide na filosofia pitagórica com a filosofia dos jônicos ou dos filósofos que estudamos anteriormente, da região da Jônia? Ora, o que coincide é que também os pitagóricos procuram descobrir a causa e o princípio de todas as coisas. Nisto, a filosofia pitagórica coincide com os demais pré-socráticos. Mas a escola pitagórica se distingue dos filósofos da Jônia, porque justamente dará uma resposta prescindindo do mundo material e físico. Portanto, dará uma resposta para explicar a causa de todas as coisas em algo que é imaterial, inteligível, os números. Mas, além disso, não devemos esquecer que o pitagorismo, mais que uma escola filosófica, é, sobretudo, uma seita religiosa, cujo fim era a perfeição moral do indivíduo, sua purificação para a vida futura. Então, os pitagóricos eram pessoas que acreditavam na vida futura, com o divino, e que acreditavam que para alcançar esta vida era necessário que se purificassem. O fim, então, da escola pitagórica era uma perfeição moral do homem, que se dava por meio de um caminho intelectual, um caminho racional e filosófico. É isso que diz o padre Arza. Então, esta escola pitagórica era mais religiosa do que filosófica, e o seu fim era a perfeição moral do indivíduo, sua purificação para a vida futura, mediante um determinado modo de conduta, em dependência do qual haveria surgido uma particular visão científica do universo. A busca científica não pode explicar o caráter moral, religioso e político da doutrina pitagórica. Ao contrário, estas características essenciais e primárias do pitagorismo permitem entender que otorgaram à sua investigação cosmológica uma direção determinada. Então, quer dizer, os pitagóricos também querem estabelecer uma cosmologia, também querem investigar a causa e o princípio de todas as coisas que existem na natureza. O pitagorismo tem sua origem na figura histórica de Pitágoras, de cuja personalidade apenas podemos indicar seu lugar de nascimento, Samos, e com certa aproximação os anos de sua vida, que, segundo o testemunho de Apolodoro, teve seu apogeu em 532 ou 531 a.C., chegando a morrer nos primeiros anos do século V. Então, nós temos poucos dados para reconstituir a história de Pitágoras. Muitos autores da antiguidade também afirmam que teria sido Pitágoras quem cunhou o nome filósofo, ou amante da sabedoria. Outras circunstâncias de sua vida que podem admitir-se como seguras seriam o seu estabelecimento em Crotona e sua morte em Metaponto. Sabemos com uma certa certeza destes dados. Pitágoras teria então viajado e construído sua escola filosófica em Crotona e teria morrido em Metaponto. A obscuridade que envolve a vida de Pitágoras
não está causada ao contrário do que possa parecer, pela ausência de notícias, né? Então, quer dizer, a obscuridade da vida de Pitágoras não encontra como causa a falta de notícias sobre ele. Pelo contrário, paradoxalmente, nós temos uma abundância de testemunhos sobre a vida de Pitágoras, né? Uma abundância de testemunhos que desfiguram os contornos históricos de sua pessoa, que até o converte em uma lenda. Então nós não temos nada de que Pitágoras tenha escrito, se é que escreveu alguma coisa. Nós temos uma certeza provável que Pitágoras não escreveu absolutamente nada e sua doutrina era transmitida oralmente, né? Então nós não temos nenhum texto de Pitágoras ou dos seus discípulos diretos. Em contrapartida, nós temos uma abundância de testemunhos dos autores da antiguidade. E muitos deles narram muitos feitos de Pitágoras, alguns lendários, alguns feitos são lendários e mesmo mágicos e fantasiosos. Outras narrações são contraditórias. Então a dificuldade para reconstituir a vida e o pensamento de Pitágoras está justamente aqui, não na falta de escritos, mas na abundância de escritos que se contradizem, né? Por isso a dificuldade. Nestas páginas faremos referência ao pitagorismo, que chega até o princípio do século IV a.C., sem pretender distinguir as diversas posições doutrinais e figuras que todo este tempo encerra. A razão de expor a filosofia pitagórica em seu conjunto se entende se consideramos a obscuridade das fontes que possuímos, que dificilmente poderiam ser mais claras, tendo em conta que Pitágoras não escreveu nada, e além disso, seus ensinamentos eram considerados como um segredo que só podiam conhecer os adeptos da seita. Então nós temos mais esse fator, não é? A doutrina pitagórica não era ensinada a todos que quisessem aprendê-la. A doutrina pitagórica era apenas ensinada para os iniciados, para aqueles que ingressavam na seita pitagórica. Por outro lado, o fato de um estudo global do pitagorismo consiste em analisar as suas principais características, pois, havendo existido diversas mutações no seio de sua doutrina, os fundamentos ficaram invariados. Então, quer dizer, uma vez que nós iremos estudar a doutrina pitagórica em geral, a doutrina, portanto, da escola pitagórica, nós não conseguiremos reconstituir exatamente o pensamento de Pitágoras, mas, unindo os pontos e montando as peças do quebra-cabeça, nós podemos reconstruir o que era ensinado, algo do que era ensinado na escola pitagórica, e, portanto, é possível e provável que este também tenha sido o pensamento do seu fundador, né? O próprio Pitágoras. Pois bem, o padre Yaras então comenta um pouco até aqui da vida, das obras, do pensamento e da escola pitagórica. A partir de agora, vamos começar a analisar um ponto específico, né? Vamos entender o que era o número para Pitágoras e sua escola, né? Esse é o título do tópico que vamos estudar agora. O número, princípio de todas as coisas. Então, por que os pitagóricos estabeleceram que os números, a matemática, a operação matemática, é a causa e o princípio de todas as coisas que existem no mundo real? Vamos sondar, então, essa filosofia. Pois bem, o número, como já afirmamos, é um princípio imaterial para os pitagóricos. A escola pitagórica, então, tem em comum com os filósofos pré-socráticos a investigação da causa e do princípio, mas aqui se distancia dos demais filósofos no momento em que
procurando uma resposta para esta questão, este problema filosófico, encontra como resposta os números como a causa e o princípio de todas as coisas. Ora, esta é uma causa imaterial, que a alma pode conhecer por meio da inteligência. E se a alma pode conhecer algo que é imaterial, logo ela também é imaterial, né? Então veremos os pressupostos e as implicações desta doutrina pitagórica. Diz o Padre Ares, então: a filosofia pitagórica tem, como a de seus predecessores, um claro interesse cosmológico, né? Então, isso está muito claro, evidente na obra pitagórica. Eles querem descobrir a causa e o princípio de todas as coisas. O interesse é cosmológico, né? Seus estudos se referem também à natureza e, como os jônios, buscavam o primeiro princípio que unificasse tudo aquilo que existe no mundo real. A diferença entre eles radica, em princípio, que encontram nos números, distinto dos primeiros filósofos que apresentavam as coisas sensíveis, água, ápero, ar e fogo, né? Heráclito de Éfeso, né? Para ele a causa é o devir, que ele então identifica com o fogo. Então, diferentemente dos primeiros filósofos, que colocavam na causa, que afirmavam que a causa e o princípio de todas as coisas eram coisas sensíveis, como a água, o ápero, o ar e o fogo, nesse ponto os pitagóricos se distanciam dos filósofos predecessores, porque vão afirmar que a causa e o princípio são os números. E aqui o Padre Arza faz uma citação da metafísica aristotélica, do texto, portanto, de Aristóteles, que explica o pensamento da escola pitagórica. Aristóteles está na metafísica explicando o que chegou até ele, né, sobre a escola pitagórica. Então, o texto que vamos ler agora é um testemunho de Aristóteles sobre o pensamento de Pitágoras e dos seus alunos, da sua escola, né? Diz Aristóteles: os chamados pitagóricos, que foram os primeiros a cultivar as matemáticas, não só fizeram avançar a estas, mas que, nutridos delas, creram que seus princípios eram os princípios de todos os entes. Então, os pitagóricos estudaram a matemática, desenvolveram a matemática, fizeram com que ela avançasse, e nós temos como prova disso o Teorema de Pitágoras, por exemplo. Então, no testemunho, segundo o testemunho de Aristóteles, Pitágoras e os pitagóricos fizeram avançar e crescer a matemática, mas, além disso, creram que os números não eram apenas a causa da matemática, mas a causa de todas as coisas que existem, né? E posto que os números são, entre estes princípios, os primeiros por natureza, e neles lhes parecia contemplar, mais que o fogo e a terra e a água, muitas semelhanças com o que há no universo. Então, quer dizer, para os pitagóricos, não fazia o menor sentido afirmar que a água é o princípio de todas as coisas, ou o indeterminado, o ápero, ou ainda o ar como princípio de todas as coisas, ou ainda o fogo enquanto fogo ígneo, que nos faz conhecer o devir de Heráclito de Éfeso. Para os pitagóricos, nada dessas coisas faziam sentido. Eles olhavam para a natureza, os pitagóricos olhavam para a natureza e conseguiam ler e compreender matematicamente e geometricamente o movimento dos astros no céu. Começaram então a desenvolver a astronomia, começaram a desenvolver os cálculos e as operações matemáticas, começaram a observar o clima e a passagem dos dias, das noites, das semanas, dos meses, dos anos, e compreenderam que todas estas coisas da natureza poderiam ser significadas e poderíamos expressá-las por meio da matemática. Então, a conclusão, seguindo essa lógica,
torna-se claro e evidente. O número, a matemática, as operações matemáticas é a causa de todas as coisas. Não é? Posto que, com efeito, as outras coisas pareciam assemelhar-se aos números em sua natureza toda. E os números eram os princípios de toda a natureza. Pensaram que os elementos dos números eram os elementos de todos os entes e a causa de todas as coisas que existem. E que todo o céu era harmonia e número. Então aqui nós temos uma citação da Metafísica de Aristóteles, uma citação do texto de Aristóteles, que nos dá o testemunho então do pensamento da escola pitagórica. Né? Para os pitagóricos, então, a causa e o princípio de tudo aquilo que existe está nos números. A primeira questão que devemos aclarar, esclarecer, depois de ler as palavras de Aristóteles, é o conceito que os pitagóricos tinham do número. Que coisa é esta? O que é o número para um pitagórico? Né? A solução dos jônios, ou dos filósofos jônicos, pudera nos parecer um tanto ingênua. A compreendemos sem dificuldade, porém, o princípio pitagórico dos números, para poder exercer efetivamente sua função de princípio de todas as coisas, é mais eficaz do que como antes a água ou o ar ou o indeterminado. Né? Não podem ter as mesmas características que tem para nós. Né? Os números, segundo o entendimento dos pitagóricos, têm um significado diferente do que os números significam para o homem moderno. Né? Então, os números não podem ter as mesmas características que têm para nós. Não podia ser para eles entes de razão, fruto de uma abstração. Então, para os pitagóricos, os números e as operações matemáticas, primeiro, não eram produto da mera abstração. Então, de 3 pedras, nós abstraímos o número 3 e o significado do número 3. Lembrando que os pitagóricos também não tinham o sistema decimal como nós o usamos hoje. Os pitagóricos nem sequer tinham a grafia dos números 1, 2, 3, 4 até 10, como nós o temos hoje. Como é que os pitagóricos contavam então? Com pontos, com pedras. Né? Os pitagóricos calculavam as operações matemáticas com cálculos. Né? Ora, cálculos vem do latim. Cálculos é uma palavra latina que significa pedrinha, pedra. Daí o cálculo renal. Né? Então os pitagóricos calculavam com cálculos, com pedras, representadas, significadas por pontos, quando as contas eram feitas no papel. Então não existia o sistema decimal como nós o conhecemos hoje para os pitagóricos, e nem sequer os pitagóricos tinham a grafia dos números como nós as temos. Trabalhavam então com pontos, trabalhavam então com pedrinhas para fazer as suas contas, os seus cálculos. Mas o fato é que os números para os pitagóricos não eram uma abstração. O que é a abstração? Ora, de ver 3 pedrinhas, nós abstraímos o significado do número 3. Assim a criança aprende na escola. O significado, não é? O significado do número 1, 2, 3, 4, fazendo correspondências com o concreto, com o material concreto, com as unidades, os quadradinhos ou as pedrinhas. Se abstrai da quantidade de pedrinhas o significado do seu número. Para os pitagóricos não era assim. O número não era uma abstração. O número tinha o ser e existia no mundo real. Né? De maneira imaterial. E assim regia e colocava em ordem todo o cosmos. Para os pitagóricos, os números também não eram entes de razão. O que é um ente de razão? Um ente de razão é um ser
inventado pela imaginação e pela fantasia. Então, de ver um cavalo e de ver um homem, nós podemos, com a imaginação e a fantasia, inventar um ser mitológico como o centauro. O centauro é um ente de razão, só existe na imaginação e na fantasia. Não existe no mundo real. Para os pitagóricos, os números não eram também entes de razão. Não eram nem abstração, nem entes de razão. Os números possuíam o ser no mundo real. Eram, na concepção de Aristóteles, uma substância, né? Imaterial. E como tal, para os pitagóricos, o número existindo no mundo real era aquele que colocava o cosmos em ordem, que colocava todo o universo e todas as coisas numa ordem, seguindo uma lógica por meio das operações matemáticas. Então, ser filósofo para os pitagóricos era alcançar a contemplação desta verdade primeira, alcançar a contemplação e o conhecimento da verdade matemática que coincide com o divino. E este é o sábio. A postura do filósofo está sempre em busca disso. A postura do sábio é aquele que chegou lá, purificando-se pela ciência até contemplar então o divino, ou seja, os números que existem no mundo real e que regem todo o cosmos. Pois bem, continua o Padre Asa. Mas antes de seguir com essa questão, podemos colocar uma segunda pergunta. Como chegaram os pitagóricos a tal solução? Que lhes induziu a ver nos números o princípio de todas as coisas? Nas palavras de Aristóteles encontramos a resposta. Seu estudo das matemáticas foi o que lhes inclinou a ver nos números o princípio primeiro, a reduzir a realidade a relações numéricas. Então os pitagóricos buscavam e se tornaram capazes de traduzir e significar todo o mundo real em operações, sistemas matemáticos. E não é de se estranhar que chegaram a tal conclusão. Como nos filósofos anteriores, o princípio é deduzido de observações elementares, que para os pitagóricos tiveram um marcado caráter matemático. Então, o método filosófico dos pré-socráticos é a observação da natureza. Assim Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, ao observar a physis, ao observar a natureza, ao observar todas as coisas que existem no mundo real, sacavam, retiravam o seu saber filosófico. Com os pitagóricos não é diferente. Eles vão observar a physis, vão observar a natureza, por meio da física propriamente dita, o estudo das coisas materiais, por meio da astronomia, por meio da matemática, e vão perceber então que tudo pode ser descrito pela matemática, a música, o universo, a passagem do tempo, meses, anos. Todas as coisas podem ser explicadas pela matemática. Logo, é a causa e o princípio de todas as coisas. A matemática e os números, porque se a matemática pode descrever todas as coisas, tornando-se o princípio de tudo, o princípio da matemática, portanto, são os números. E, portanto, a causa primeira de todas as coisas são os números. Pois bem, portanto, diz o Padre Asa, como os filósofos anteriores, o princípio é deduzido de observações elementares que para os pitagóricos tiveram um marcado caráter matemático. Uma dessas observações foi a possibilidade de reduzir a harmonia musical a uma relação numérica. Então a música era muito importante para os pitagóricos, não apenas como uma das fases
pelas quais os discípulos passavam e deveriam dedicar-se ao estudo, mas porque a música preparava então os alunos para contemplar a causa da harmonia musical, os números. Outras observações desse tipo poderiam constituí-las os fenômenos naturais que estão ordenados segundo os números, a duração do ano, as estações, os dias do mês, enfim. Da observação de todas essas coisas se extrai, então, se deduz a causa. Deste modo, concluíam que o número, ou melhor, seus elementos, são o princípio de todas as coisas, no sentido de que neles se encontram a essência e a substância de toda a realidade. Isso é importante, não é? Então, para os pitagóricos, eles chegavam à conclusão de que o número é o melhor de todos os elementos que possamos encontrar no mundo real. O número é o elemento mais nobre, né? O princípio de todas as coisas, no sentido de que dá o ser de essência, dá o existir à substância de toda a realidade. Os números, como aqui, são subjacentes. Os números estruturam toda a realidade, todo o cosmos, e coloca tudo em uma ordem, regendo tudo segundo os princípios matemáticos. Se o mundo aparecia diante dos seus olhos como essencialmente harmônico, só o número podia dar conta da natureza do mundo real. Não é? O número constitui para os pitagóricos o princípio do ser e da inteligibilidade de cada realidade. Isso é importante também. Para os pitagóricos, então, os números constituem o princípio do ser e do existir de todas as coisas. E também os números são por meio dos números que nós podemos inteligir, conhecer a realidade. Um número que não é abstração da quantidade, mas proporção, relação, expressão da harmonia que constitui cada coisa e da relação harmônica de toda a realidade. Daí então surge o cosmos. O número é estrutura, o número é a causa e o número também estrutura e coloca em ordem todo o cosmos, todo o universo. Muito bem. Deixando um pouco de lado agora o padre Arza e retomando o texto do Giovanni Reale, vamos agora citar 4 princípios matemáticos muito importantes para os pitagóricos. 4 princípios matemáticos. 4 princípios estes que estão 4 princípios matemáticos filosóficos. Né? Pois bem, o Giovanni Reale, lá na página 27, no capítulo 2º, do primeiro volume da sua História da Filosofia, a Filosofia Pagã Antiga, irá nos descrever então estes elementos, estes princípios filosóficos da matemática pitagórica. Né? São 4. Qual é o primeiro? O primeiro princípio matemático da filosofia pitagórica é o seguinte: os pitagóricos usavam então, como dizíamos há pouco, pedras para calcular, né? Representadas por pontos. Né? Então, quando os pitagóricos calculavam usando objetos concretos, usavam pedrinhas. Os discípulos, quando ingressavam na escola pitagórica, segundo os relatos de alguns historiadores da filosofia, aprendiam as operações matemáticas no concreto, com pedrinhas. Depois, os pitagóricos representavam então as unidades com pontos. Cada ponto era então uma unidade. Cada ponto significava o número 1.
o que para nós é o número 1. Não é? Então, para os pitagóricos, cada um dos pontos, cada uma das pedrinhas representavam o número 1. Ora, o número 1, para os pitagóricos, constituía a menor partícula de todas as coisas que existem. E o número 1 foi chamado pelos pitagóricos de mônada. Né? Mas não confundam essa palavra com o significado que ela vai adquirir no senso comum e mesmo em falsas doutrinas. Falsas doutrinas, como por exemplo o Espiritismo, vão usar esses conceitos, mas com significados diferentes. Então não confundam as coisas. Né? Para Pitágoras, o número 1 era chamado também de mônada. O que era, na cabeça dos pitagóricos, uma mônada? Era a menor partícula que poderíamos encontrar e que subjaz a matéria, que constitui a matéria. O que nós hoje chamaríamos de átomo. O número 1 era a mônada, ou seja, a menor partícula estrutural das operações matemáticas. E que corresponderia, portanto, à menor partícula do mundo real, o que nós chamaríamos hoje de átomo. O número 1 representa aquilo que é uno, indivisível, imutável para Pitágoras. E, portanto, o número 1 representaria Deus, uno em si mesmo. Em contrapartida, o número 2 era chamado pelos pitagóricos de díada. Né? Então, o número 2 é um número par. O número 1, um número ímpar. Né? O número ímpar que significa e representa a unidade, a indivisibilidade, a imutabilidade de Deus. Representa. O número 1 não é Deus. O número 1 representa a imutabilidade, a unidade, a integridade divina. Já os números pares, e o número 2 seria o primeiro deles. O número 2 foi chamado de díada, então, pelos pitagóricos, e representaria a mutabilidade, a instabilidade, a mudança, o devir, o vir a ser de todas as criaturas, né? De todas as coisas materiais. E, portanto, não foi usado para significar Deus. Desta concepção do número 1 ímpar, do número 2 par, os pitagóricos desenvolveram então a doutrina de que os números pares são números ilimitados, como está presente naquela imagem que enviamos pelo WhatsApp, dos pontinhos, primeiro dos números pares, depois dos números ímpares, com as setas no meio. Né? Talvez vocês consigam enxergar. Nós enviamos a vocês este esquema reproduzido pelo Giovanni Reale, do esquema pitagórico. Né? São os pontinhos com setas no meio, né? E etc. no final. Os números pares, então, para os pitagóricos, representavam o ilimitado. Né? Porque se fossem agrupados, nós teríamos sempre um vácuo, um espaço vazio no meio deles. O espaço vazio é indicado neste esquema pelas flechas. Né? Por isso que Giovanni Reale vai dizer o seguinte: se nós, com efeito, representarmos um número com pontos geometricamente dispostos, basta pensar no uso arcaico de utilizar pequenos seixos para indicar o número e realizar operações, de onde derivou a expressão fazer cálculos, bem como o termo calcular, do latim cálculos, que quer dizer pedrinha, pequeno seixo. Podemos notar que o número par deixa um campo vazio para a flecha que passa pelo meio e não encontra um limite, o que mostra seu defeito de ser ilimitado. Então, para os pitagóricos, os números pares são defeituosos.
são imperfeitos, justamente porque são ilimitados, mutáveis, estão sempre no devir, né? Ao passo que os números ímpares, ao contrário, apresentam sempre uma unidade a mais, que os delimita e os determina. Então, se olharmos para o esquema, de fato, nós temos o agrupamento dos pares, mas sempre sobra um pontinho, uma pedrinha na frente, delimitando, limitando o número. E por isso os números ímpares, para os pitagóricos, eram mais perfeitos do que os números pares. Então, nós temos aqui o primeiro princípio, o primeiro princípio da matemática pitagórica. O primeiro princípio, na verdade, é a mônada e a díada. O segundo princípio é o estabelecimento, então, dos números pares e dos números ímpares como ilimitados, os pares, e limitados, os ímpares. Imperfeitos, os pares, perfeitos, os ímpares. Nós temos, então, o primeiro e o segundo princípio, né, estabelecidos aqui, nesse trecho do texto do Giovanni Reale. Então, o primeiro princípio da matemática pitagórica, o estabelecimento da mônada, o número 1, da díada, o número 2. O número 1, perfeito. O número ímpar, simboliza e significa o divino. O número 2, a díada, o número par, imperfeito, ilimitado, que não é usado para significar Deus, mas é usado para significar as coisas desse mundo, passageiras, mutáveis. O segundo princípio da matemática pitagórica, o agrupamento dos números pares e dos números ímpares. Os números pares, então, são ilimitados. Tem sempre um vazio, um vácuo no seu agrupamento geométrico. E por isso são imperfeitos. Os números ímpares, por sua vez, são perfeitos, porque são limitados por uma unidade que sempre sobra e delimita o seu agrupamento geométrico. Muito bem. Seguindo adiante, nós temos então o terceiro princípio da matemática pitagórica, né? É o esquema então dos números quadrados e dos números retangulares, né? Quem está nos acompanhando, nós enviamos também a vocês este esquema pelo WhatsApp. O Giovanni Reale nos explica o seguinte: para os pitagóricos, e esse é o terceiro princípio da matemática pitagórica, para eles, os números ímpares poderiam sempre formar agrupamentos geometricamente quadrados. Então, lembremos que os pitagóricos calculavam com pedrinhas, dispondo as pedrinhas em formatos geométricos, porque não tinham o signo que nós usamos no sistema decimal. Os números, como nós escrevemos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aliás, nem o zero existia para os pitagóricos. Então, como é que eles calculavam? Com pedrinhas ou com pontos que simbolizavam, significavam as pedrinhas, simbolizavam, significavam as unidades. Estabelecendo, então, os números em formatos geométricos, os pitagóricos perceberam que os números ímpares sempre formavam quadrados e foram chamados, portanto, de números quadrados, né? Então, a princípio, nós temos o número 1, depois nós temos, acrescentando ao 1, nós temos aqui o número 3, né? O número 5, o número 7, que agrupados sempre vão formar quadrados, né? O número 1, o número 3, o número 5, o número 7 e assim por diante, se forem agrupados, os números ímpares sempre formarão quadrados. O quadrado tem 4 lados iguais. É, portanto, uma figura geométrica perfeita. Daí que os números ímpares são perfeitos, porque são justamente delimitados, né?
Em contrapartida, os números pares são tidos como números retangulares. Então a figura que está ao lado nos apresenta, né, os pares, o 2, o 4, o 6, o 8 e assim por diante. Se agrupados geometricamente, os números pares sempre formarão uma figura geométrica retangular, que não tem os 4 lados iguais, e por isso os números pares são imperfeitos, porque indeterminados. Não é? Esse é o segundo princípio, então, da matemática e da filosofia da matemática pitagórica. Não é? Pois bem, e nós temos um quarto e último princípio, que está neste trecho do triângulo feito de bolinhas, que nós também enviamos a vocês. Este é o símbolo do número 10 para os pitagóricos. Esse é o quarto princípio da matemática e da filosofia da matemática pitagórica. O número perfeito foi identificado com o 10, que visualmente era representado como um triângulo perfeito, formado pelos primeiros 4 números e tendo o número 4 em cada lado. Então, para os pitagóricos, o número perfeito era o número 10. É claro que eles não usavam a grafia do 1 e do 0 como nós usamos. Usavam o que então? Este triângulo. Né? Percebam então que é um triângulo que tem os 3 lados iguais, com 4 pontinhos, com 4 bolinhas ou 4 pedrinhas. É, portanto, um triângulo equilátero, né? Tem os 3 lados iguais. E representa, então, o número perfeito, né? O número 10, que visualmente era representado como um triângulo perfeito, formado pelos primeiros 4 números e tendo o número 4 em cada lado. Né? A representação mostra que o 10 é igual a 1, mais 2, mais 3, mais 4. Então, se nós contarmos, né, desde o primeiro pontinho à esquerda até os últimos pontinhos à direita, nós vamos ter o número 1, um pontinho, depois temos 2 pontinhos, temos 3 pontinhos e depois temos 4 pontinhos. A soma, então, desses números corresponde a 10. Mas não é só isso. Na década estão contidos igualmente os pares. 4 pares, 2, 4, 6 e 8. E estão contidos os ímpares. 4 ímpares, 3, 5, 7 e 9. Então, os números pares e os números ímpares podem ser encontrados dentro deste triângulo. Por isso, o número 10 é o número perfeito por excelência, porque contém a harmonia dos contrários. Se os números ímpares são contrários aos números pares, uns perfeitos e outros imperfeitos, o 10 é a harmonia dos contrários. O 10 consegue harmonizar o imperfeito com o perfeito, o ímpar com o par, e por isso ele é o perfeito por excelência, não é? O sumamente perfeito no entendimento pitagórico. Não é? Além disso, também possui igualdade de múltiplos e submúltiplos, com efeito a 3 submúltiplos, até os 5, 2, 3 e 5, e 3 múltiplos deles, de 6 a 10, 6, 8 e 9. Ademais, no 10 estão todas as relações numéricas, a igualdade, a de menos e mais, a de todos os tipos de números, os lineares, os quadrados e os cúbicos. Com efeito, o 1 equivale ao ponto, o 2 à linha, o 3 ao triângulo, o 4 à pirâmide. Então, na organização do número 10, nós também encontramos as figuras geométricas, todas elas reunidas. Então, na mente pitagórica, este seria o número perfeito em plenitude. Pois bem, em resumo, estes eram os 4 princípios da matemática pitagórica que Giovanni Reale nos apresentará então aqui
no capítulo 2º do seu livro, História da Filosofia, o primeiro tomo. Né? Deixando agora o Giovanni Reale um pouco de lado e retomando o texto do Padre Arza, vamos concluir o nosso estudo do pitagorismo, lembrando que estamos fazendo um estudo introdutório. Né? Seria impossível esgotar todo o assunto em apenas um curso. Né? Não temos essa pretensão. Mas apontamos aqui aquilo que são elementos principais do pensamento de Pitágoras. Por fim, então, faremos um pouco sobre a concepção do homem, a antropologia pitagórica e como Pitágoras pensava na alma humana. Né? Para isso, vamos retomar então os comentários do Padre Yarza. Para quem porventura esteja com o livro, estou na página 41, pelo menos dessa edição. Nós estamos no capítulo 2 do livro do Padre Yarza, os pitagóricos. Né? O homem e a alma é o título deste tópico. O pitagorismo não pode reduzir-se, porém, às doutrinas até agora enunciadas, que constituem o que poderíamos chamar sua parte científica. O pitagorismo não é só isso que até aqui apresentamos. Os pitagóricos e a escola pitagórica de fato estudava, né, a música, a matemática, a astronomia, né, principalmente esses elementos, mas nós não podemos nos deter até aqui. A escola pitagórica ia além. Né? O pitagorismo é um movimento em que o aspecto religioso desempenha um papel de primeira ordem. Então afirmávamos no início da aula, né, que o pitagorismo é mais uma religião do que propriamente uma filosofia. Né? Sua visão científica do mundo, sua filosofia, está de certo modo em dependência de sua fé e não ao contrário. Então não é a fé que está em dependência da filosofia, é a filosofia que está em dependência da fé, para os pitagóricos. Né? O aspecto religioso desempenha na vida da sociedade pitagórica um papel de primeira ordem. Sua visão científica do mundo, portanto, está em dependência, está submetida à fé e não o contrário. Porém, o nexo entre uma e outra não aparece de um modo claro. Esta ideia se entenderá melhor depois de ver a concepção pitagórica do homem, ou seja, a antropologia pitagórica. Uma das doutrinas mais típicas do pitagorismo é a crença na imortalidade e na transmigração das almas. Né? Então, para a escola pitagórica, o homem possuía um corpo e uma alma. A alma é imortal, o corpo mortal. E a alma está aprisionada no corpo. O corpo, portanto, não faz parte da essência da natureza humana. Para os pitagóricos, a essência do homem é apenas a sua alma. Não é assim que nós cristãos pensamos. Na filosofia e na teologia católica, a essência do homem é a união do corpo e da alma, da matéria e da forma. A união das duas substâncias, e por isso o homem é uma substância composta. Só a essência quando há, então, a junção das duas substâncias para compor uma única natureza. Nós, portanto, católicos, não somos dualistas. Os pitagóricos eram dualistas. Para eles, a essência do homem está apenas na alma. A alma é tudo que somos. E a alma está aprisionada no corpo por causa de uma certa culpa e pena original. Então, já encontramos aqui no pitagorismo duas sementes do verbo, pelo menos. Encontramos no pitagorismo o desenvolvimento da matemática, o próprio teorema de Pitágoras que usamos até hoje. Mas, a nível de sementes do verbo, nós já temos aqui pelo menos duas. A primeira delas, a imortalidade da alma. Então, os pitagóricos acreditavam nisso.
na imortalidade da alma, que a alma é imaterial e imortal. E aqui, a segunda semente do verbo que vamos encontrar é que a alma está aprisionada no corpo por causa de uma certa culpa original. Então temos uma prefiguração, se assim podemos chamar, do pecado original. Então diz o Padre Arza, uma das doutrinas mais típicas do pitagorismo é a crença na imortalidade e na transmigração das almas. Concebem o homem, e em geral a todos os viventes, como um ser composto de alma e corpo. Então percebam que essa não é uma novidade platônica ou aristotélica. Não é? Isso já estava presente nos pré-socráticos. E é claro, aqui nós temos uma veia também da religião órfica. Né? Portanto, os pitagóricos concebem o homem em geral, e em geral todos os viventes, como um composto de alma e corpo. A alma seria o elemento primordial, que como castigo de uma culpa primitiva, que deve expiar, é encerrada, encarcerada em um corpo. Platão vai trabalhar depois muito essa ideia, principalmente em alguns diálogos, como o Fédon, o diálogo do Fedro, né? Crátilo, dentre outros. Né? Então a alma, para os pitagóricos, é imortal, imaterial, é o que somos, na verdade, mas por causa de um castigo, de uma culpa primitiva que deve expiar, foi aprisionada, foi encarcerada em um corpo, está presa. Né? Sobre essa doutrina fundamental, de possível origem órfica, se levanta a ética pitagórica, suas peculiares regras morais que miram a purificação da alma, quer dizer, libertar a alma de sua prisão, que é o corpo. Então, na escola pitagórica existia uma espécie de caminho ascético. Existia uma espécie de caminho, regras morais, práticas, normas de conduta, cujo objetivo era a purificação da alma, fazê-la chegar a tal purificação que se libertaria do corpo por meio da morte, para permanecer, finalmente, sempre unida ao divino. Então, se olharmos desde uma perspectiva cristã, existia nos pitagóricos este anseio, este desejo de unir-se ao divino, o que também poderia constituir uma terceira semente do verbo aqui. Entre os meios de purificação, a investigação científica desempenhava um papel de grande importância. Então, qual era a metodologia ascética dos pitagóricos? A ciência, a investigação científica, o estudo racional. Então, nós temos um caminho ascético, um caminho de purificação estabelecido pela razão, a razão filosófica. O conhecimento científico purificaria a alma até que ela alcançasse, então, por meio dessa catarse, a sua purificação última a fim de unir-se ao divino. Os pitagóricos concebiam a atividade científica como um meio para alcançar o seu fim, um modo de conseguir o ideal da vida que perseguiam. E é possível que iniciavam seus estudos com a música, passando depois para a aritmética e geometria e, por último, a investigação sobre a natureza. Então, o Padre Arza nos descreve aqui aquilo que podemos depreender de vários autores antigos e não sabemos com certeza qual deles nos transmitiu de fato as etapas da escola pitagórica. Na opinião do Padre Arza, os iniciantes na escola pitagórica estudavam primeiro música, depois passavam ao estudo da aritmética, das operações matemáticas e da geometria. E por último, investigavam a natureza, a cosmologia e buscavam então a contemplação do divino. Outros autores antigos irão acrescentar etapas distintas em um caminho
em uma espécie de currículo, né, dessa escola pitagórica. Muitos autores antigos vão dizer que os iniciantes do pitagorismo deveriam manter silêncio por alguns anos. Depois começariam a estudar música, né? Uma vez estudando música, passariam para a aritmética e para a geometria. Depois passariam para o estudo da astronomia, não é propriamente dita. Depois a investigação da doutrina das causas e, por fim, a contemplação dos números enquanto substâncias em si mesmas. Como quer que seja, a doutrina filosófica dependia, portanto, das crenças religiosas. O fim último da educação para Pitágoras não era outro senão a contemplação da verdade e a união com o divino. E por isso, o pitagorismo era uma filosofia religiosa. Não? A doutrina filosófica dependia, portanto, das crenças religiosas, pois eram estas as que impulsionavam a investigação científica, o estudo dos princípios. Sim, porém, sem determinar com precisão o nexo existente entre sua filosofia e sua fé. Determinar com precisão o nexo existente entre sua filosofia e sua fé não é tarefa fácil, de fato. Né? O Padre Asa nos recorda isso. Integrar a filosofia e a teologia natural de Pitágoras não é tarefa fácil. Né? Parece que o estudo científico recebia o impulso inicial deste âmbito religioso. Porém, ambas as coisas se desenrolavam de maneira independente. Certos autores vão desvincular a religiosidade da filosofia, outros autores vão integrá-las e dizer que, para Pitágoras, a ciência é então preparação e propedêutica para a religião, e o que impulsionava o estudo científico era a religião. Os autores antigos se divergem, discordam entre si acerca destes dados. Portanto, não é fácil precisar a relação entre religião e filosofia para Pitágoras. Assim se entende, por exemplo, que algumas das teorias pitagóricas sobre a natureza da alma dificilmente se poderiam compaginar com a crença de sua imortalidade. Em contrapartida, podemos pensar que não poderia ser de outro modo. O pitagorismo, concordando com as filosofias precedentes, se move em um âmbito, todavia, material, física, e deste não consegue explicar os fenômenos que, como a imortalidade da alma humana, pertence a outra ordem. Então, na opinião de alguns autores antigos, o pitagorismo começou a mover-se neste âmbito da física, né, em dar uma resposta para a causa deste mundo material usando da mesma matéria, e não conseguiu. E por isso transcendeu. Investigando, portanto, a alma humana, constataram a imortalidade da alma e buscaram a causa em outro princípio, alcançando então a matemática. Enfim, o que podemos afirmar então, o que podemos dizer com certeza, é justamente isso. A escola pitagórica foi uma escola de profundo conhecimento científico, aprimoramento matemático e também cosmológico, astronômico, ao mesmo tempo de que foi também uma comunidade religiosa que buscava uma espécie de purificação ascética para se unirem então ao divino, por meio da contemplação da verdade, sendo então este o fim último de todo o processo educacional da escola pitagórica. Né? Pois bem, chegamos então ao fim da nossa exposição sobre a doutrina pitagórica, em resumo. Não é? Chegamos também ao fim da nossa aula de hoje. Nós vamos finalizar a aula de hoje por aqui. Estudamos então um pouco sobre Pitágoras, os pitagóricos, sua escola, sua concepção matemática. Lembremos então que Pitágoras estabeleceu a sua escola primeiramente na cidade de Crotona, a sudeste da Eleia, mas as escolas pitagóricas primeiro se espalharam pela Magna Grécia, alcançando a própria Grécia.
de tal forma que nós teremos nos séculos seguintes aquilo que os historiadores da filosofia chamam de neopitagorismo. O pitagorismo vai durar até os inícios da era cristã. Fez então escola, uma escola que perdurou ao longo do tempo, que perdurou ao longo dos séculos. Uma façanha como esta somente será repetida por Platão e Aristóteles na era clássica da filosofia, né? Pois bem, o que faremos então na próxima aula? Quinta-feira da semana que vem, em nossa quinta aula deste curso, nós estudaremos o último dos filósofos pré-socráticos que veremos neste curso, Parmênides, né? Estudaremos então Parmênides, que pertence à escola de Eleia. Nós estamos escolhendo filósofos pré-socráticos que influenciaram o pensamento de outros. Estamos pegando os principais dentre os pré-socráticos. Veremos então Parmênides. Parmênides é um filósofo pré-socrático muito importante que vai se opor a Heráclito de Éfeso, e veremos então esse debate entre Parmênides e Heráclito. Porque para Heráclito de Éfeso tudo flui, o devir, o vir a ser é constante. Para Parmênides não, o ser é imutável, sempre é o mesmo, e ele é a causa de todas as coisas. E uma vez que estudarmos então a filosofia e o pensamento de Parmênides, na sexta aula e nas seguintes começaremos os estudos dos filósofos clássicos. Na metade do curso em diante estudaremos então Sócrates, Platão e Aristóteles e ficaremos nestes três. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado pela pergunta. Quem de repente tiver mais alguma pergunta a fazer, algum comentário, pode enviar, quer por e-mail, quer por WhatsApp. Nós podemos responder ao longo do tempo. Eu agradeço então a todos os alunos que nos acompanharam ao vivo, aqueles que também assistem à gravação posteriormente. Muito obrigado e até a próxima.